Nesse vídeo você vai entender como fazer a leitura correta de um order block. Que negócio é esse aí de order block, galera? Cara, o order block nada mais é do que uma região de inversão no gráfico onde tem atuação institucional e que num dado momento um institucional vai até essa região para capturar liquidez, grana, bufunfa e levar o mercado para a direção que ele quer levar. Então é muito importante que você entenda quais são os movimentos do institucional, dos tubarões, para que mesmo que você seja a sardinha na grana, e olha só, se você tem $1 milhão na sua conta de trading, você é um baita de um sardinhão com fantasia de tubarão, tá? Mas continua sendo sardinha. Então, você pode ser sardinha na grana, mas deve ser tubarão no comportamento. Então fica comigo até o final do vídeo que nós vamos entender essa parada na prática. Bom, tô aqui no Nasdaq, gráfico de 2 minutos, onde eu fiz um trade usando o conceito de order block dentro da minha janela operacional, na parte da manhã, na pré-abertura do mercado americano, e que esse trade fechou logo em seguida, quando o mercado americano abriu. Olhando pela perspectiva do gráfico de 2 minutos, no dado momento que eu estava analisando o gráfico, eu tive o que eu chamo de ponto 1 no método X, um candle de força compradora, fechando acima da média de 21 e a média de 7, a média branquinha é 7 exponencial, média amarelinha de 21 simples ou aritmética, a média de 7 exponencial já cruzando o preço para cima. Esse candle é o ponto 1 no método X. No momento que eu estava olhando o gráfico, eu não peguei o ponto 1 propriamente dito. Já estava na formação desse segundo candle. Então eu esperei esse candle fechar. Quando ele retraiu na média exponencial de 7, eu coloquei uma ordem pendente na máxima desse candle que confirmou a força do ponto 1, do gatilho de ignição do movimento de alta. Porque eu entendi que existia uma região importante que o mercado poderia vir capturar liquidez nessa região de preço e depois levar o mercado para onde ele bem entendesse. Uma região potencial para o institucional capturar liquidez. E pelo contexto que nós tínhamos aqui na pré-abertura de mercado, topos e fundos ascendentes, o preço já tinha sentido uma região de order block aqui embaixo, eu já vou te explicar o conceito do order block, e entrou um volume comprador interessante, trabalhando acima da média de 200, inclusive essa média vermelhinha aqui é uma média de 200 períodos simples ou aritmético. Então, olhando para esse contexto, eu entendi que existia um viés de alta e por esse gatilho existia sim a probabilidade do mercado fazer um movimento para capturar liquidez nesse order block. Dito e feito, aconteceu, né? Quando o mercado americano abriu, tivemos essa barra de força aqui, o preço já estava bem próximo do alvo, foi lá, pegou o alvo e depois desceu a ribanceira, porque capturou liquidez, tinha o quê? Dinheiro parado nessa região de preço, onde o institucional precisava capturar a liquidez dessa região, precisava dessa grana para fechar posições aqui em cima e depois levar o preço para baixo. Então agora vamos entender qual é o conceito do order block. O conceito de order block de forma simples é o seguinte: logo quando eu tenho uma última barra antes da inversão do movimento, aqui por exemplo, o movimento de alta para baixo, eu posso entender este ponto de reversão como order block. E aí o que eu faço? Eu pego essa região aqui imposta por esse candle, observa que esse foi o último candle antes da inversão de tendência de alta para baixo. Então eu marco a máxima e a mínima desse candle com um retângulo, eu vou ter essa marcação aqui. O 50% é o ponto para eu tomar a decisão de entrar num trade. Aí eu tenho duas opções de entrada. Uma entrada de risco, que é quando eu coloco uma ordem pendente antes do preço chegar nessa região, ou uma entrada de confirmação, que é quando eu espero o preço tocar essa região, fazer um movimento de retração e pegar um reteste da região. Qual que é o pró e o contra de uma ou outra? O pró da entrada de risco é que você tem a chance de entrar no momento de captura de liquidez e surfar a onda, porque nem sempre o preço volta para retestar aquela região e muitas vezes ele faz um movimento acelerado. Porém, o ponto negativo é que às vezes ele mitiga, ele atropela aquela região de preço, pega teu stop e aí entra a vantagem da entrada de confirmação, né? Você espera o preço confirmar aquela região num segundo teste para aí sim você entrar. Mas como eu disse, o contra dessa segunda opção é que nem sempre ele faz o reteste e aí você pode perder a oportunidade. Então você tem que entender o que é mais confortável para você. Observa que nesse caso em específico, eu usei a zona de liquidez, ou seja, o order block, como ponto de alvo. Por quê? Porque eu entendi que existia uma boa oportunidade de compra aqui antes do preço chegar nessa região. Eu tinha uma relação risco-retorno positiva. A minha entrada
aconteceu nesse cara e o meu stop ficou na média de 21. Então eu tinha pelo menos 1 para 1 para buscar essa região. Na verdade foi um 2 para 1, né? O meu alvo estava aqui nessa região de preço, então eu busquei 2 vezes o risco que eu tomei nesse trade. Então, por exemplo, se eu tomei um risco de $100, eu coloquei $200 no bolso. 2 para 1. Relação risco-retorno positiva, payoff positivo. Mas vamos entender, se nós fôssemos fazer o trade pela perspectiva do order block, então somente usando o conceito de Smart Money. Inclusive, falando em Smart Money, tem um outro vídeo que eu publiquei aqui no canal que eu falei sobre Fair Value Gap, que é um outro conceito do Smart Money Concepts, ou seja, do dinheiro inteligente, que é conhecido também como região de ineficiência, de desequilíbrio, onde tem dinheiro parado. O institucional também, assim como no order block, ele vai buscar essas regiões para consumir liquidez, para fechar suas posições, para buscar grana, para fazer os movimentos que ele quer fazer. Eu sugiro que você faça o seguinte: depois que você terminar de assistir esse vídeo, aperta no card aqui que está aparecendo em algum lugar do vídeo, ou até mesmo na descrição. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, porque ele é um vídeo muito complementar a esse que você está assistindo e que vai te ajudar. Agora vamos continuar entendendo o conceito de order block aqui no gráfico. Então olha só, se nós fôssemos utilizar a leitura desse order block para fazer uma entrada de risco, por exemplo, como que eu faço a entrada? Eu coloco uma ordem pendente no 50% do bloco de ordem do order block, ou seja, nessa região marcada por esse pontinho aqui, e o meu stop eu projeto basicamente a mesma distância entre os 50% do bloco de ordem e a máxima dele, aqui no caso desse trade que seria de venda, né? Porque eu estou entrando numa zona de oferta, né? Eu vou projetar essa mesma distância aqui para cima e o meu stop então ficaria nessa região de preço. Vou colocar uma linha horizontal bem no 50% aqui do order block e eu vou duplicar ela levando em consideração 50% aqui. Vamos até medir, ó, exatamente no ponto onde eu coloquei. Ficou dessa forma: ponto de entrada, ordem pendente de venda aqui no caso, porque eu entendo que o preço vai vir, capturar a liquidez desse order block vai cair, e o stop a mesma distância da metade do bloco de ordem para a máxima dele para cima, no caso, né? Por quê? Porque se o preço continuar subindo, eu quero estopar nesse ponto. Observa que por uma vírgula aqui, ele não pegou o stop, né? Ele fez um movimento de aceleração por conta da abertura do mercado americano e depois derreteu. E o alvo, Guilherme, como que fica o alvo? O alvo nessa situação eu coloco numa outra zona de liquidez. Então eu tenho aqui embaixo, ó, uma região de order block. Concorda comigo? Foi um ponto de virada do movimento de baixa para alta. Então o meu alvo estaria nessa região de preço aqui, ó, nos 50% desse bloco de ordem aqui embaixo, e basicamente em 2 candles de 2 minutos, ou seja, em 4 minutos, em 6 minutos, vamos considerar esse candle aqui, em 6 minutos, o alvo foi atingido logo depois da abertura do mercado americano. Então vamos supor que eu tenha arriscado nesse trade aqui $100. Observa que aqui já deu 1 para 1, aqui já deu 2 para 1, aqui já deu 3 para 1, aqui já deu 4 para 1 ou quase 4 para 1. Eu teria arriscado aqui, por exemplo, 100 doleta, seguindo esse exemplo, para colocar no bolso 400 doleta, né, para a gente arredondar. Então, um trade de payoff positivo, ganhando 4 vezes mais do que eu me dispus a arriscar nesse trade. Esse é um trade com uma entrada de risco usando o conceito de order block. Então vamos marcar alguns order blocks aqui agora. Aqui eu tenho outro. Ó. Observa que o preço ficou bem lateral depois de fazer esse movimento forte. Aqui teria estopado nesse pavio aqui, provavelmente. Depois ele fez um movimento forte de alta. Então isso acontece, tá? Nem sempre vai ser dessa forma aqui, que ele vai pegar e já vai direto. Às vezes pega o teu stop e aí o que você faz? Você pode ou fazer uma entrada de confirmação num reteste dessa região de preço, ou fazer uma entrada a partir de uma estratégia que você tenha, por exemplo, aqui o método X, como eu fiz hoje, né? Eu fiz uma entrada baseada no método X e usei a leitura do order block para alvo e não para entrada. Depois eu acabei não entrando porque eu tinha compromissos, a minha janela operacional era mais curta hoje e eu me contentei com o resultado que eu tive nesse trade na ponta compradora. Então aqui embaixo nós temos outro order block, olha que interessante. Outro bloco de ordem aqui, onde o preço num dado momento vai vir capturar liquidez. Eu estou no gráfico de 2 minutos aqui, deixa eu dar uma avançada aqui no gráfico para a gente ver como que o preço se comportou. Observa que ele ficou bem lateral depois disso. Estou gravando esse vídeo num dia que nós tivemos o anúncio da taxa de juros do Banco Central americano, né? Então o mercado estava esperando esse anúncio, tanto que depois que aconteceu, no meio da tarde, a gente teve esse movimento de ignição de alta, que ele acelerou para cima com bastante força e foi embora. Olha que interessante, aqui no caso, ele basicamente fez o movimento de confirmação. Ele fez esse movimento de ignição depois da notícia e ele voltou nesse range, nessa zona de consolidação, que a gente pode atribuir como um grande order block. Se a gente vai para um tempo gráfico maior, ele de fato forma um order block, um bloco de ordem, retestou essa região, capturou liquidez e foi para cima com força, inclusive confluindo com a média de 200 funcionando como suporte dinâmico. Então,
A leitura do Order Block, assim como o Fair Value Gap, dos conceitos do Smart Money, são leituras que eu utilizo na leitura de contexto para eu tomar a decisão dentro do meu operacional. Então não existe só tomar decisão por conta do conceito do Smart Money para mim. Eu utilizo o Smart Money para refinar a minha tomada de decisão, para que eu tenha uma tomada de decisão melhor e aumente a probabilidade de acerto e consiga entrar em trades em regiões onde eu vou ter um payoff positivo, um potencial de lucro maior do que eu estou disposto a arriscar nos meus trades. E é isso que faz com que o nosso resultado, no médio e longo prazo, seja cada vez melhor, seja exponencial e a gente consiga desenvolver consistência e esforço inteligente, né? Operar menos com mais lucro no bolso. Esse é o grande lance de refinar a leitura de contexto a partir de conceitos como esses do Smart Money aliado a um sistema operacional, seja ele qual for, e o que eu utilizo é o que eu chamo de método X, que é a somatória de escolas como Oliver Velez, Larry Williams e Richard Wyckoff, por exemplo. Agora vamos dar um pulo no gráfico de 1 hora, que é um gráfico que eu gosto bastante porque ele é basicamente um intermediário entre os tempos gráficos maiores, mais longos, que a gente utiliza para swing trade, por exemplo, e os tempos gráficos menores, mais curtos, que a gente utiliza para day trade e até mesmo scalping. Aqui no gráfico de 1 hora, depois dessa aceleração de preço que nós tivemos, depois da taxa de juros do Banco Central americano, o preço está caminhando para buscar o quê? Uma zona de liquidez muito importante, que é essa região de preço aqui. Aqui nós temos o Order Block bem evidente, um ponto de virada que estabeleceu um movimento forte de baixa, e quanto mais forte é o movimento depois do Order Block, mais forte aquela região é, ou seja, mais dinheiro tem concentrado ali, e o institucional num dado momento vai lá capturar liquidez. Então eu vou pegar aqui, vou marcar com retângulo essa região de preço. Observe que o meu gráfico está com várias linhas tracejadas, que são regiões que a gente vai marcando durante o estudo, as análises dentro da sala de trade ao vivo. Inclusive, eu te convido a, depois desse vídeo, a apertar no link na descrição e saber mais sobre a comunidade TraderX. Lá dentro, você vai ter acesso a uma formação completa que vai do zero absoluto ao avançado, mais as salas de trade ao vivo de segunda a sexta-feira, onde a gente coloca a teoria na prática, no mercado real, ao vivo e a cores. A gente faz isso de forma prática, com o mercado rolando, e vários outros cursos complementares que vão ajudar na sua formação para se tornar um trader profissional, lucrativo e consistente. Então depois aperta lá, confere as informações e cai para dentro. Agora continuando aqui, olha que interessante. Então esse Order Block é uma região importante de liquidez que o preço pode vir buscar. Deixa eu até fazer um ajuste, eu vou colocar essa linha vermelha tracejada que eu tenho aqui no 50%, que é uma região potencial para tomada de decisão. E aí, nesse caso, o stop vem, lembra? A mesma distância do 50% para a máxima para cima. Então basicamente aqui, ó, nessa região de preço. Aí você pode usar até a varetinha aqui para medir, ou a outra opção que você tem também para medir aqui a distância é usar o cursor em cruz. Você coloca a linha horizontal no 50% aqui, aperta com o botão esquerdo do mouse e leva para o extremo. Tá dando aqui 4.938 pontos. Agora eu pego novamente o cursor em cruz, coloco aqui no extremo e para cima até dar os mesmos 4.900 e poucos pontos lá. Então, basicamente, a distância que a gente mediu aqui no olho, no zóio inicialmente e depois com a varetinha. Então, a entrada seria aqui, nessa região de preço, no 18.377, o stop no 18.479. Isso se for uma entrada de risco. Se for uma entrada de confirmação, a gente espera o preço testar essa região, aguarda um ponto de retração e espera o preço voltar a testar a região. E tem uma terceira opção para você que ficou até o final do vídeo. Por exemplo, se eu estou num gráfico de 1 hora, quando o preço chegar na região aqui do 18.377, descer para um tempo gráfico menor, um M5 ou um M2, e fazer uma entrada de acordo com um gatilho de uma estratégia que você tenha, por exemplo, o método X. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um candle de rejeição e depois um candle de força vendedora trabalhando abaixo da média de 21 períodos, que é a média referencial de gatilho que eu tenho dentro do método X, seja no ponto 1, no ponto 2 e algum gatilho dentro do método X, eu faço a entrada de confirmação pelo método X. Eu não preciso esperar o preço voltar naquela região num reteste. Eu confirmo por uma estratégia que eu tenha, coloco inclusive o meu stop baseado no gatilho de entrada na estratégia que eu estou usando, e o alvo eu posso projetar sim pela leitura do Smart Money, pela leitura das regiões de liquidez lá no gráfico de 1 hora. Então um trade que aciona aqui, eu posso muito bem colocar um alvo nessa região de Fair Value Gap. Aí a gente volta no que eu falei no começo do vídeo, tem um vídeo aqui no canal que eu explico sobre Fair Value Gap, e até mesmo em outras regiões de Order Block, outras zonas de liquidez, eu posso usar Fibonacci. Existem várias formas de fazer gestão do trade que eu ensino no detalhe
na comunidade TraderX. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que ele tenha te ajudado a entender de forma simples e objetiva o conceito de order block, como operar nessas regiões de liquidez. São regiões muito lucrativas, principalmente quando elas estão no extremo de uma região de oferta ou no extremo de uma região de demanda, e que nós encontramos excelentes oportunidades de trade com payoffs positivos, ou seja, com uma boa relação risco-retorno. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!